conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos os inscritos do canal, a todos os que nos acompanham aqui nesse trabalho, no canal Reino do Céu. Estamos aqui mais uma vez para trazermos um estudo da parte de Deus para o teu coração, tá certo? Fique comigo até o final. É um estudo abençoado. Vou falar sobre os dois tipos de filho, os filhos da promessa e os filhos da carne, Já deixa teu like, teu joinha, compartilha aí nas tuas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para que o nosso trabalho venha a ser abençoado aqui no YouTube, tá certo? Desde já eu quero deixar os meus agradecimentos a todos os inscritos que estão conosco, a todos os que acompanham, E também quero deixar aqui o meu agradecimento em especial para o canal Aliança Eterna, irmão Josivaldo, irmã Lucinéia, um casal abençoado, que são parceiros do canal Reino do Céu, Tem contribuído bastante com os materiais, Também tem contribuído bastante compartilhando, divulgando os nossos vídeos, os nossos estudos. Deus abençoe, meus irmãos. Vocês são bênção para a minha vida. Vocês são bênção para todos os que acompanham vocês, tá certo? Vamos começar o estudo. Eu vou ler Gálatas capítulo 4, versículo do 21 ao 26, depois eu leio o 28 e o 29, tá certo? Vamos lá. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouve vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outra da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filho para a servidão, que é Agar. Ora, Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aqueles que eram gerados segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Nós vamos ver, irmãos, que Abraão gerou 2 filhos. Abraão gerou primeiro Ismael, depois gerou Isaque. Quando Deus promete para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, ele prometeu para Abraão que Abraão teria um filho. E Abraão não esperou essa promessa, ele prometeu um filho com a sua esposa Sara. E ele acabou que, antes de desacreditando da promessa, e teve um filho com a sua escrava, que foi Agar, tá certo? E Agar teve um filho chamado Ismael. Teve um filho que foi chamado, o primeiro filho de Abraão foi chamado Ismael, que foi de Abraão com Agar. Depois Abraão é repreendido e Abraão acredita de novo na promessa, e ele tem um filho com a Sara, que já tinha 90 anos, então ele tem um filho da promessa, que é chamado Isaque. Então a gente sabe que esse filho foi pedido por Deus para um sacrifício. Eu já tenho um vídeo explicando esse sacrifício,
o que significa, todos sabemos, né, que apontava para Cristo, tá certo? Os filhos da carne são as descendências de Ismael, que Paulo vai dizer que é a antiga aliança, né, que gera filho da carne, né? Vamos entender. Que eu coloquei aqui que os filhos da carne sempre foram perseguidor e os filhos da promessa sempre foram perseguidos, né? Então, a antiga aliança, quando foi gerado Ismael, ainda não tinha essa aliança, mas a gente já vê que Ismael perseguiu Isaac antes de Deus fazer a promessa das alianças. Ismael perseguia Isaac, né? Então, Ismael, filho da vontade do homem, né? Filho da carne, perseguiu aquele que era filho da promessa. A gente sabe que o inimigo, desde lá da criação lá de Adão e Eva, que ele persegue, que ele já persegue aquela descendência que esmagaria a cabeça da serpente, né? Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? Então, quando nós chegamos aqui, nós vamos ver que o filho que foi gerado pela vontade do homem, que é Ismael, já começa a perseguir Isaac, porque em Isaac tinha uma promessa, né? Tinha uma promessa de ser uma nação e várias nações, e muitas nações sairiam dele, né? Então a gente vê essa perseguição. Quando nós chegamos na nova aliança, nós percebemos que Paulo aqui em Gálatas ele vai chamar atenção para aqueles que querem viver na antiga aliança. E aqueles que querem viver na antiga aliança, Paulo vai considerar como os filhos da carne, porque os filhos da carne, eles sempre querem buscar Deus por intermédio de religião, certo? Os filhos da promessa, eles sempre procuram buscar Deus pelo Espírito, certo? E Jesus já falava isso, que Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E a gente vê, irmãos, que aqueles que querem viver na lei, o judaísmo, né? Eles inventam desculpa de que vivem a lei de Moisés, sendo que a lei de Moisés ninguém conseguiu viver. Então a lei, eles vivem na religiosidade, certo? E quem vai para a religiosidade se torna filho da carne, tá certo? Os judeus sempre, mesmo depois que Cristo veio, mesmo aqueles que disseram que se converteram, eles querem guardar a antiga aliança, eles querem viver nos preceitos da antiga aliança, né? Eles desconhecem a promessa da nova aliança, que era as leis de Deus seria colocada no interior do homem, no coração, imprimido no coração e na mente, né? Quando a pessoa se converte, então ela já passa a conhecer o Senhor pelas Escrituras e já passa a obedecer a sua palavra, tá certo? Se buscarmos religião, seja ela qual for, A, B, C, D, seja ela qual for, ela vai sempre querer nos levar para algo da antiga aliança, para algo, seja qual for as práticas que se praticavam ali no templo da antiga aliança, leva as pessoas para a antiga aliança e faz com que as pessoas se tornem filhos da carne, tá certo? Aqui eu coloquei aqui, dei alguns exemplos de filhos da carne e de filhos da promessa. Hoje, vamos ver como a gente aplica hoje os filhos da carne e os filhos da promessa. Aqueles que tentam viver a fé em Deus através da lei de Moisés, né? Nós vemos que sempre tem uma religião por trás. Mas os verdadeiros adoradores, que são os verdadeiros discípulos, eles não querem viver
por religiosidade, eles querem viver pela fé, eles querem viver pelo aquilo que eles entendem, eles não querem que ser guiado por homens, né? Eles querem ser guiados pelo Espírito, né? Através da palavra. Então, quando os filhos da carne, os que perseguiram, nós vamos ver, começando em Ismael, perseguiu Isaac, né? Ismael perseguiu Isaac, está lá em Gênesis 21, versículo 9, e também está em Gálatas capítulo 4, 29. E viu Sara, que é o filho da Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava, né? Sara viu que o filho que Agar tinha, que era Ismael, né? Zombava do seu filho, né? Porque Gálatas capítulo 4, versículo 29 diz assim: mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Ismael, já começa aí que Ismael perseguiu Isaac. Ismael, gerado segundo a carne, perseguiu Isaac. Mas nós temos também Esaú, que perseguiu a Jacó. Esaú, filho da carne, e Jacó, filho da promessa, filho do Espírito, descendência de Isaac, tá certo? Está em Gênesis capítulo 27, versículo 41. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Mais uma vez, o filho da carne perseguindo o filho do Espírito, o filho da promessa, tá certo? 2 exemplos que eu dei no Antigo Testamento. Agora eu quero dar mais 2 exemplos no Novo Testamento. João 5,16 vai falar sobre a perseguição dos judeus a Jesus Cristo. E aqueles judeus fariseus que perseguiram Jesus Cristo, eles eram os que estavam debaixo da lei, que queriam viver a lei, né, que não entenderam que Cristo traria a nova aliança com ele. Então, eles discutiam e até mataram Jesus porque não acreditaram, né, que Jesus era aquele descendente do filho da promessa, né, aquele descendente de Isaac. Certo? Aí no João 5,16 diz o seguinte: por esta causa os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Vocês estão vendo que por conta do sábado, que era sagrado na lei da antiga aliança, os judeus procuravam matar Jesus, né? Ou então a gente vê aí que os judeus não se arrependeram, não se converteram, não se tornaram filhos da promessa, né? E se tornaram filhos da carne, né? Espiritualmente se tornaram descendência de Ismael, descendência de Ismael e de Esaú, porque sempre o filho da carne persegue o filho da promessa, né? Então a gente viu aqui, a gente tem também João 8,33, né? Vamos só ler aqui também, para a gente confirmar mais uma prova, tá certo? Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livre? Jesus disse que se acreditasse nele verdadeiramente, aqueles que crescem na verdade, que crescem no Evangelho, verdadeiramente seriam livres. Então, Jesus acusou eles que eles não eram livres, que eles eram escravos, que eles viviam na carne, né? Então, eles tinham se tornado filhos da carne. Então, os judeus se irritam e dizem como somos descendência de Abraão, né?
Vemos a religiosidade na carne deles. Somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, seremos livres. Eles não eram livres, eles eram escravos da religião, eles eram escravos da carne, né? Porque a religião, ela traz um engano de conforto, faz com que a pessoa acredite que tenha Deus, mas a pessoa não tem Deus, ela tem simplesmente uma religião e ela é escrava do pecado, ela vive escravizada na carne, né? E no versículo 37, diz o seguinte: bem seis que sou descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Jesus falou, eu sei que vocês são descendência de Abraão, né? Mas, contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então, quando a palavra de Deus ela entra no ser humano e converte o coração do ser humano, ele deixa de viver pela vontade da carne e passa a viver pela vontade do Espírito. Ele deixa de ser descendência de Ismael e Esaú e passa a ser descendência do Espírito. Passa a ser aquele que Cristo disse que Deus procura, aqueles que Deus quer que o adorem em espírito e em verdade, né? Porque a religião, irmãos, elas faz com que as pessoas adorem a Deus por regras, né? Ainda continua com julgos pesados, né? Por preceitos. E não é assim, né? A pessoa que se converte, ela verdadeiramente tem sinceridade de viver em espírito para Deus, tá certo? Agora eu vou dar mais um exemplo. Vou dar mais um exemplo de Paulo. E também Paulo enfrentou grandemente os filhos da carne, as descendências de Ismael, as descendências de Esaú, né? Paulo enfrentou também como Jesus. É tanto que Paulo diz, sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo, né? Atos dos Apóstolos 21, versículo 28 diz assim: clamando, varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Os judeus aqui amotinando, fazendo aqui, se reunindo para perseguir e matar Paulo. Na sequência disso, nós vamos ver que eles fizeram um jejum que não comeria e nem beberia enquanto eles não conseguissem matar Paulo, né? Agora eu quero ler também o versículo 31, que diz assim: e procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. O versículo 36 diz assim: porque a multidão do povo o seguia clamando, mata-o. Então a gente vê, aqui é só um exemplo de Paulo, porque a gente vê muitos exemplos das perseguições que Paulo sofreu, muita perseguição que Paulo sofreu, certo? Aqui foi somente uma delas. E ele sofreu perseguição por quem? Pelos judeus que estavam querendo viver a lei. Por isso Paulo escreve a carta aos Gálatas e Paulo vai falar muito acerca debaixo da lei, daqueles que estão na lei, daqueles que querem guardar a lei, né? E para a gente encerrar, a gente vai ver alguns trechos dos dias de hoje, tá bom? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 diz o seguinte: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, tá? Todos os que quiserem viver piamente na palavra, obedecendo a Cristo, verdadeiramente vão sofrer perseguições. Perseguições por quem? Perseguições pela religiosidade. Sempre foi assim, irmão, sempre foi assim. Os religiosos sempre vão perseguir, né? Eu digo uma coisa para você, vai em algum templo hoje, templos evangélicos, e para quase todos, né? Graças a Deus tem alguns que já entendem isso. E diga que o dízimo não é válido para os dias de hoje, para você ver se você não sofre perseguição.
Então a perseguição ela vem contra a palavra, contra os que querem viver a palavra, tá certo? Então, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, vai dizer que todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Quem é o sempre o perseguidor? Filho da carne, que vive na carne, que espiritualmente é a geração de Ismael, de Esaú, né, que vive na religiosidade e persegue a promessa, tá certo? Eu também quero ler o trecho que se encontra em Lucas 21, versículo 12. Vamos lá para Lucas. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós, perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. Por amor do nome do Senhor Jesus, né? A Bíblia diz que somos entregues todos os dias. Né? Todos os dias somos entregues, entregues por amor de Cristo. Né? Então aqui ele está falando que por causa do nome do Senhor serão entregues nas sinagogas. Vocês estão vendo? Não é o mundo que vai perseguir. Não é o mundo. É a religiosidade. Tá certo? Porque a religião, ela vai cativar, né? Mas Jesus Cristo, ele vai trazer a liberdade. Então nós vemos, meus irmãos, que no final dos tempos vai ter perseguição, né? Já tem perseguição. A perseguição só não está maior hoje, porque não estamos vivendo a palavra conforme ela é para ser. Certo? Mas quando vivermos ela, quando pregarmos ela verdadeiramente no meio do povo religioso que se diz povo de Deus, como sempre foi assim, vamos sofrer perseguição, tá bom? Então, os filhos da carne, a descendência de Ismael, sempre será o perseguidor do povo de Deus, tá bom? E aqueles que querem viver em Cristo verdadeiramente serão perseguidos. Sempre foi assim, dei vários exemplos. Ismael perseguindo Isaac, de Esaú perseguindo Jacó, né? Os judeus perseguindo Jesus e os judeus perseguindo Paulo. E a gente vê que no final sempre é esse mesmo povo que vai perseguir. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês gostem, né? E que você venha compartilhar, que você venha dar o teu joinha, deixar o teu joinha, né? Faça o seu comentário e interaja conosco aqui no canal, tá bom? Eu agradeço a todos por ter ficado comigo até aqui e que Deus abençoe a todos e até os próximos estudos, certo? Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes.